Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu trago para vocês a história da cidade de Fortim, no estado do Ceará. É isso mesmo, está rolando um concurso público para a Prefeitura de Fortim. Então, se você vai fazer esse concurso, já aproveita para você assistir esse vídeo, se inscreve no canal também para você não perder os próximos vídeos. Ou se você conhece alguém que vai fazer esse concurso para a Prefeitura de Fortim, já indica esse vídeo para essa pessoa, tá? Você pode compartilhar o canal. Então é isso, vamos ao vídeo. Bom, pessoal, inicialmente a gente precisa entender um pouco sobre a história do município de Fortim, tá? E aqui no slide eu coloquei para vocês a bandeira, tá? E logo a representação da bandeira vai representar esse forte sendo representado. Nós temos aí a figura do jangadeiro, né? E nós temos também a figura do sol, tá? E também a figura do mar sendo representado pela cor azul. Então vamos entender um pouquinho da história do município, como que se deu a história da cidade de Fortim. Em suas origens, a história da cidade de Fortim, ela é muito confundida até com a própria história do Ceará, tá? Do estado em que a região se localiza. Isso porque ela teve como fundador Pero Coelho de Souza, que fundou na cidade o Forte de São Lourenço e o Forte de Nova Lisboa ou Nova Lusitânia. Então nós tivemos aí esse primeiro avanço na colonização do território, tá? Pelo Pero Coelho de Souza, que é o mesmo colonizador também do Ceará, então por isso que, como eu disse, há uma confusão aí da própria história da cidade com a história do próprio território cearense. Deixou como lembrança histórica o Pero Coelho de Souza, além da construção desses dois fortes, algumas peças de artilharia, nascendo aí o lugar posteriormente sendo crismado com o nome de Fortim. Então, a gente vai ver nesse início, na história da cidade de Fortim, que ela vai ter uma forte representatividade com esse nome do Pero Coelho de Souza como o primeiro fundador. E ele deixa como lembrança, além dos fortes, algumas peças de artilharia, o que depois veio a ser denominado a cidade de Fortim. O Pero Coelho, ele atingiu pelo litoral Rio Coreaú e ele seguiu então para a Serra da Ibiapaba, onde travou um grande combate com os indígenas tabajaras e alguns franceses que estavam aliados ali na localidade. Então, o Pero Coelho ali estava no seu desmembramento do território cearense quando isso tudo acontece. E aí, o que aconteceu logo em seguida? Ele derrotou os adversários, então Pero Coelho tentou seguir para o Maranhão, mas só atingiu o rio Parnaíba, no Piauí. Então, os seus homens cansados e famintos também se recusaram a prosseguir com a viagem e contudo, né, ele sofreu aí os efeitos da pesada seca que assolava a região no ano de 1605 a 1607. E ele foi, inclusive, abandonado por muitos soldados e atacado também por indígenas. E aí, então, ele se vê obrigado a sair do território. Então, ele sai do território cearense, ele sai do Brasil e ele se dirige a Portugal. E é lá, em Lisboa, que alguns anos depois ele morre, tá? E é assim, nessa história toda, confundindo inclusive com a própria história do estado do Ceará, que nasceu ali, que denominou-se logo depois a cidade de Fortim. Então nós vamos ter aí esse primeiro momento, essa primeira historicidade do território de Fortim. Então, primeiro, pontos importantes para a gente lembrar aqui. A gente saber que ela teve como fundador Pero Coelho de Souza, e nessa região foram construídos dois fortes, tá? O Forte de Nova Lisboa, ou Nova Lusitana, e o Forte de São Lourenço. Então é interessante vocês saberem essa primeira história ali do território, de como foi que surgiu o território de Fortim. Chamado inicialmente por Canoé, o povoado experimentou um certo desenvolvimento. Então nós tivemos aí um certo desenvolvimento que o capacitaria esse território a receber o título de vila. Então, depois de alguns anos, houve sim a denominação da Vila Fortim, um evento que se deu conforme a lei número 1271, de 29 de maio de 1934. Aí, depois, houve a lei número 386, de 14 de outubro de 1937, que transfere a sede do distrito para o reduto chamado Fortim.
Sua elevação à categoria de município ocorreu segundo a Lei 11.928, de 27 de março de 1992, sendo desmembrado de Aracati. Então, nós temos aí inicialmente que o território ele era membro da cidade de Aracati, e aí foi então em 27 de março de 1992 que é elevado à categoria de município. E qual foi a lei que definiu, né, Fortim a categoria de município? Foi a lei número 11.928. Então, é importante que você leve tanto a lei quanto as datas para sua prova, tá? Considere importante todas as datas, porque essas datas elas vão fazer total diferença na hora da prova, tá? E é o que confunde aí muitos candidatos, principalmente quando a gente fala da história de cidades. Aqui no slide vocês têm uma imagem do brasão da cidade de Fortim, tá? Desde 1992 nós temos ali, que foi quando foi elevada à categoria de município, tá bom? Então, decora já essa data para você levar para sua prova. Referente aos distritos, nós vamos ter atualmente 6 distritos, tá? Nós temos Fortim como sede, Barra, Campestre, Guajiru, Maceió e Viçosa, tá? Então, esses são os principais distritos aí da cidade de Fortim. Então, é interessante que você leve também o nome desses distritos para a prova, tá? Considere importante estudar também cada um desses distritos. E se vocês querem um vídeo aqui no canal só sobre os distritos, é só vocês comentarem muito aqui no vídeo que eu vou trazer aqui para vocês um vídeo só sobre a história dos distritos, tá bom? Porque é importante também você saber para a prova. Referente aos atrativos naturais, nós temos muitos atrativos naturais, é uma cidade bem turística, tá? É uma região litorânea no estado do Ceará. As mais famosas atrações do município são as praias do Pontal de Maceió, a Praia do Fortim e do Canto da Barra. Essa última, a do Canto da Barra, está situada na Barra do Rio Jaguaribe. Então, nós temos aqui algumas imagens, tá? Representando aí os pontos turísticos da cidade. Merece destaque também a Praia da Caldeira e a Ilha do Amor, que também é um atrativo, tá? Da cidade. É um paraíso ecológico povoado por várias garças, então você vai encontrar muita natureza nesses atrativos, tá? Principalmente na Ilha do Amor. O encontro do Rio Jaguaribe com o mar convida os amantes dos esportes náuticos a desfrutarem de paraísos ecológicos. Então, nós temos aí o encontro do Rio Jaguaribe com o mar, o que vai atrair também muitos turistas e muitas pessoas que gostam aí dos esportes náuticos para a região de Fortim. E nós temos, claro, que os bons ventos, eles favorecem as competições. Nós temos aí várias competições que são promovidas pelo município, como a regata de jangadas e a de botes e bateras, tá? Então, nós vamos ter aí essa forte representatividade turística no município de Fortim. Como eu disse, é um município, é uma cidade litorânea, tá? Então, vai representar aí um forte potencial turístico e econômico também. Então, esses são principalmente o que move aí a questão econômica do município, tá? E aqui eu trago para vocês algumas curiosidades sobre a cidade, que são interessantes também. Aqui logo na imagem a gente tem um pouco, né, representando uma foto da cidade de Fortim. Nós temos aí a representatividade desse forte logo bem na cidade. Nós temos as temperaturas médias, que variam em torno de 26 a 28 graus, então é uma cidade com clima bem ameno, tá? É uma cidade bem fria, bem aconchegante. O período chuvoso se dá de janeiro a maio, logo no início do ano, nos primeiros meses do ano. A distância até a capital Fortaleza é de aproximadamente 135 quilômetros, tá? A população, segundo o último censo do IBGE de 2010, era de 16.357 habitantes. Então, nós temos aí uma população, segundo o último censo do IBGE de 2010, tá? É interessante também que vocês levem população, todos esses dados que eu tô trazendo, para a prova, porque tanto vai servir de conhecimentos, né, para você que vai fazer aí o concurso, como também
são dados importantíssimos que a banca pode muito bem estar cobrando aí dentro das questões. A área da unidade, a área territorial, é de 278 quilômetros quadrados. O gentílico, quem nasce em Fortim, é fortinense e foi fundado em 27 de março de 1992. Portanto, tem aí 30 anos. Então, nós vamos perceber que a cidade de Fortim, ela foi fundada há pouco tempo, como eu disse anteriormente, era membro da cidade de Aracati, e aí depois foi que ela foi cavalgando ali, calcando a sua independência, o seu desmembramento da cidade de Aracati. No dia 27 de março de 1992, ela foi fundada e apresenta atualmente 30 anos desde a sua fundação. Está localizada a 127 quilômetros da capital. Fortim fica entre Aracati e Beberibe. Os turistas chegam a Fortim pela CE 040. A mesorregião é a região do Jaguaribe e a microrregião é litoral de Aracati, tá? Então é importante também você saber qual que é a mesorregião e a microrregião que a cidade de Fortim está localizada. E aqui eu trago um mapa para vocês situarem melhor. Percebam como é uma região litorânea que está na mesorregião do Vale do Jaguaribe e na microrregião do litoral de Aracati. Aqui no mapa, vocês podem perceber a localização da cidade de Fortim no mapa do Ceará, tá? Ao norte faz fronteira com o Oceano Atlântico e Beberibe, ao sul faz fronteira com a cidade de Aracati, ao leste faz fronteira com o Oceano Atlântico e ao oeste faz fronteira com a cidade de Beberibe. Então, nós temos aí essas duas cidades muito fortes, né? Quando a gente fala dos limites, que é a cidade de Beberibe e também a cidade de Aracati. E aqui eu trago para vocês um mapa com a representação mais ampliada da localização da cidade de Fortim dentro do mapa do Ceará, para vocês situarem melhor, entenderem melhor o que a gente está falando, tá? Referente à religião, nós vamos ter uma cidade com forte potencial religioso, onde nós vamos ver que inicialmente a cidade cresceu ali em torno de uma capela, tá? A padroeira é Nossa Senhora do Amparo, e aqui na imagem vocês conseguem ter uma representatividade, né, da catedral, da igreja. As primeiras manifestações religiosas surgiram com as edificações de uma capela dedicada a Nossa Senhora do Amparo em 1912. Os construtores foram Aderbal de Castro e Silva e Henrique Furquim, tá? A igreja ela foi construída com a frente voltada para o rio, porque na época da construção a vila se estendia à beira do rio. A cidade cresceu e o povo começou a erguer suas casas por trás da igreja. Então essa é uma curiosidade, tá? Se vocês tiverem aí a oportunidade de conhecer a cidade de Fortim, vocês vão entender o que eu estou falando. A cidade, a igreja, ela foi construída com a frente voltada para o rio, porque na época da construção, a vila ela era estendida ali na beira do riacho, tá? E aí depois de um certo momento que a cidade foi se desenvolvendo, ela cresceu muito e aí o povo começou a erguer suas casas por trás da igreja. Mas nós vamos ter aí essa representatividade religiosa muito forte, tá? O povoamento começou em torno ali da igreja Nossa Senhora do Amparo. Tem como prefeito Nacelmo de Souza Ferreira, do MDB. Ele está no poder desde 2021 até 2024, tá? Então, por que eu trouxe esse dado? É importante também você conhecer quem é o atual prefeito, tá? Da cidade, até por uma curiosidade mesmo histórica também, e também na sua prova pode vir uma questão desse tipo, então esteja preparado. Referente à economia do município, ela tem como principal base a agricultura, o turismo e a pescaria. Então, como eu disse, por ser uma região litorânea, nós vamos ter forte potencial agrícola na região, tá? E principalmente a questão do turismo e também da pescaria. Então, nós vamos ter esses três tipos de atividades econômicas como principais: a agricultura, o turismo e a pescaria, tá? E referente ao clima, o bioma predominante é a caatinga. O clima ele é tropical quente, semiárido. Então, vocês conseguem até ver nessa imagem que eu coloquei uma representatividade
típica do clima semiárido, tá? Então, nós vamos ter o bioma da Caatinga e o clima tropical quente semiárido predominante na cidade de Fortim. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada a você que assistiu o vídeo até aqui. Comenta aqui embaixo se vocês querem ver mais vídeos sobre a história de Fortim ou sobre esse concurso em específico. E se você é novo aqui no canal, não se esquece já de se inscrever, de deixar seu like, de comentar, que eu sempre leio todos os comentários, tá bom? Muito obrigada pela companhia até aqui e até a próxima aula.